Todos então elevam o pensamento a Deus e agradecer por mais essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos, pedindo a proteção e o amparo para cada irmão que chegou até aqui, sempre com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre. Perdoai segundo as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Preservar-se da avareza. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Disse-lhes a seguir esta parábola. Havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher? Aqui está. Disse: o que farei? Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe e goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez nessa casa de oração. Que todos se sintam bem, amparados pelos amigos espirituais. Que o Mestre Jesus ilumine a todos em mais essa noite. Esse texto, preservar-se da avareza, ele está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, cujo título não se pode servir a Deus e a Mamon. Nos textos bíblicos, ele está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21. Isso aí. Então, eu queria começar assim, ó. Primeiro, não se pode servir a Deus e a Mamon. O que vocês entendem por Mamon? Eu fui pesquisar sobre isso. Mamon, na tradução judaica, significa dinheiro, fortuna, riqueza e, para Jesus, assim, mais especificamente, o império das coisas materiais. Seria mais ou menos isso. Então, não se pode servir a dois senhores, já diz lá no texto bíblico, né? Não se pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo, a fortuna, a riqueza. E aí é que se fala de servidão, né? Não é? As pessoas têm um pouco de dinheiro, vão achar que por conta disso não há a bênção dos céus, não há por conta disso, que haja por conta disso algo contra, né, da espiritualidade. Não é isso. Então eu vou tentar explicar um pouco do que riqueza se está falando aqui. Então, nesse texto, no começo do texto, eu gostaria de, no Evangelho, pegar um pouco atrás, um texto antes desse, que não foi lido aqui, mas que eles se complementam,
que é um jovem que procura Jesus e pergunta: mestre, o que eu posso fazer para alcançar o reino dos céus? E Jesus fala: cumpra os mandamentos. E o jovem pensa: sim, isso eu já faço. E aí Jesus, conhecendo aquele jovem e a história dele, diz o seguinte: ah, mestre, mais alguma coisa? Ele assim: vende tudo que tu tens, doa aos pobres e me segue. E aí o jovem era muito rico. Ele volta para casa e, vendo aquela fortuna toda, ele desistiu de vender. Dali a 3 dias, teve uma contenda em família e foram ao templo de Jerusalém resolver, e numa briga, 3 dias depois, ele perdeu a vida. Então Jesus sabia quando dizer. E no final Jesus fala assim, que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, no buraco de uma agulha, de que um rico entrar no reino dos céus. Quando eu vi isso a primeira vez, eu fiquei pensando assim, eu vou pegar o clipe aqui porque eu não tenho uma agulha aqui, Você imagina uma agulha que é bem menor que isso, um buraco de uma agulha que eu sem óculos não consigo passar a linha, numa agulha. Eu acho que quem já tentou fazer isso sabe que não é uma coisa assim, tem que ter uma vista muito boa para passar a linha no fundo de uma agulha. Eu fico pensando um camelo passando ali. Então, quando Jesus falou isso, deu a impressão que toda riqueza é ruim e que todo rico já estava condenado por conta de ser rico. No momento seguinte vem essa parábola, vem esse texto que foi lido, onde um homem chega e diz: mestre, pede para o meu irmão dividir comigo a fortuna que me cabe, a herança que me cabe. Jesus falou: quem me colocou como julgador ou partidor dos bens de vocês? E falou: guarda-te da avareza, porque não são os bens que definem um homem. E aí ele começa a contar a parábola. Então ele diz: não é os bens que definem um homem, não é o ter, é o ser. Hoje em dia a gente tem ouvido muito sobre isso. E aí ele começa a contar a parábola e ele fala de um homem rico, muito rico, e as terras produzindo muito, e ele disse: eu não tenho mais o que fazer, não tenho mais aonde botar o dinheiro, vou derrubar meus celeiros e construir celeiros maiores para acumular. E dizia que vou amontoar mais ainda para que a minha alma, do resto dos dias dela, possa comer, beber, ostentar, descansar. E aí Deus fala que naquela noite a alma dele seria levado. E foi levado. E quem ficou com aquela fortuna acumulada? E disse que o importante é acumular fortuna perante Deus e não perante a terra. São 2 textos. O terceiro, para completar esse, é Jesus na casa de Zaqueu. Zaqueu era um rico publicano, cobrador de impostos, ele era chefe de cobradores de impostos, muito rico. E Jesus vai jantar na casa dele, e Zaqueu fala assim: mestre, depois que eu te conheci, que eu vi a tua doutrina, eu dividi a metade do que eu tinha com os meus parentes e com os pobres. Eu tenho investido em frente de trabalho e gerado emprego, e eu pago 4 vezes mais se alguém me acusar que eu esteja devendo alguma coisa para alguém. E aí Jesus falou que ele seria, no caso Zaqueu, um exemplo de como o dinheiro, de como a riqueza estava sendo bem usada perante Deus. Então vocês entenderam? Eu contei 3 partes diferentes para vocês entenderem que mesmo que seja muito difícil um camelo passar no fundo de uma agulha, Zaqueu era um exemplo para Jesus de alguém que estava passando por um fundo de uma agulha e conquistando o reino dos céus. Nós estamos vivendo tempos que há muita dificuldade das pessoas conseguirem entender a forma correta de lidar com as coisas materiais. Tempos muito difíceis. As coisas materiais, elas têm que ser um meio para a gente conquistar as coisas espirituais, evoluir, se melhorar, se tornar pessoas melhores. Mas tem gente que não está entendendo isso.
e está tornando as coisas materiais um fim. E a história desse rico avaro, né, e avarento, que juntou, que amontoou e acabou perdendo tudo. Porque o que a gente amealha na terra de bens materiais vai ficar aqui. A gente já sabe aqui, a gente vem falando aqui várias e várias palestras, várias colocações aqui na frente de textos que a gente tem lido do que é importante. Então talvez a coisa mais importante hoje na nossa vida é definirmos assim: o que realmente é o necessário para a gente ser feliz, em termos materiais. Isso é uma definição de cada um. Uns têm uma definição um pouco mais, um pouco menos. Mas que essa definição do que é importante para a gente ser feliz em termos materiais venha junto também com o crescimento espiritual. Entenderam? Senão a gente acaba se perdendo pela avareza. E aí a avareza, apesar do texto ter falado de dinheiro, de riqueza, né? Como Jesus fala, o império das coisas materiais, não é só uma avareza de dinheiro que a gente vive hoje em dia. Porque a avareza é amontoar dinheiro, amontoar bens, amontoar coisas. Mas será que a gente não vive também uma avareza de amor? Será que a gente não é avaro de amor? A gente deixa, por exemplo, de conversar com as outras pessoas, de tratar bem as outras pessoas. A gente quer ser amado, mas não quer amar. A gente quer ser perdoado, mas não quer perdoar. Será que a gente não está sendo avaro de perdão? Será que a gente não está sendo avaro de benevolência? A gente quer que os outros tratem bem a gente, mas a gente muitas vezes não trata bem o outro. A gente quer que o outro dê atenção para a gente, mas muitas vezes a gente não dá atenção para o outro. Será que a gente não está sendo avaro de atenção? Então a avareza não é só de coisas materiais, não é só de dinheiro, é de sentimento. Então isso é uma coisa importante para a gente pensar. E muitas vezes a gente fala aqui que a benevolência divina, que os bons amigos espirituais muito nos ajudam. Qual é o tamanho dessa ajuda? Qual é o tamanho da ajuda que nós temos recebido? Eu queria pedir permissão para vocês para ler uma história bem simples de Xavier e gostaria que vocês prestassem muita atenção. E ela começa assim, ela se chama O Conto dos Dois Chuchus. Isso mesmo, Dois Chuchus é o conto. Mas é muito interessante porque talvez vocês vão tentar entender na vida de vocês qual é o tamanho da ajuda que vocês já têm recebido da benevolência divina e talvez vocês não tenham entendido ainda. Dona Maria Pena, que era viúva do Raimundo, irmã do Chico Xavier, julgava que este era um mão aberta. Não era muito crente do dar sem receber. E certa manhã, em que sobremodo sentia a missão do médium, que muito estimava, disse-lhe: Chico, não acredito muito nas suas teorias de servir, de ajudar, de dar sempre, sem uma recompensa. Não vejo nada que você receba em troca do que faz, do que dá, do que realiza. Chico respondeu: mas tudo quanto fazemos com sinceridade e amor no coração, Deus abençoa. E sempre que distribuímos, que damos com a direita sem que a esquerda vê, fazemos uma boa ação e, mais cedo ou mais tarde, recebemos a resposta do Pai. Pode crer que quem faz o bem, além de viver no bem, colhe o bem. Respondeu Dona Maria Pena: então vamos experimentar. Eu tenho aqui 2 chuchus. Se alguém aqui aparecer, vou lhes dar e quero ver se depois recebo outros 2. Ainda bem não acabara de falar, quando a vizinha do lado, esquecendo, pelo muro chama: Dona Maria, pode me dar ou emprestar uns 2 chuchus? Pois não, minha amiga, aqui os tenho, faça deles um bom guisado. Daí a instante, sem que pudesse refazer-se da surpresa que tivera, a vizinha do outro lado, também pelo muro, ofereceu 4 chuchus a Dona Maria. Meia hora depois,
A vizinha dos fundos pede a Dona Maria os chuchus e esta apresenteia com os 4 que ganhara. A vizinha da frente, quase em seguida, sem que soubesse o que acontecia, oferece à cunhada do nosso médium 8 chuchus. Por fim, já sentindo a lição e agindo seriamente, Dona Maria é visitada por uma amiga de poucos recursos econômicos. Demora-se um pouco, o tempo bastante para desabafar sua pobreza. À saída, recebe com outros mantimentos 8 chuchus. E Dona Maria diz para o Chico: e agora quero ver se ganho 16 chuchus. Era só o que faltava para completar essa brincadeira. Já era tarde, estava na hora de regressar ao serviço. E Chico partiu, tendo antes enviado à prezada irmã um sorriso amigo e confiante, como a dizer-lhe: espere e verá. Aí pelas 18 horas, regressou Chico a casa. Nada havia sucedido com relação aos chuchus. Dona Maria olhava para o Chico com ar de quem queria dizer: ganhei ou não. Às 20 horas, todos na sala, juntamente com o Chico, conversavam e nem lembravam mais do caso dos chuchus, quando alguém bateu a porta. Dona Maria atende. Era um senhor idoso, residente na roça. Trazia no seu burrinho uns pequenos presentes para a Dona Maria, em retribuição às refeições que sempre lhe dá quando vem à cidade. Colocou à porta um pequeno saco. Dona Maria abre nervosa e curiosamente. Estava repleto de chuchus. Contou-os. 64. 8 vezes mais do que havia ultimamente dado. Era demais. A graça em forma de lição. Excedia a expectativa. Era mais do que esperava. E daí por diante, Dona Maria compreendeu que aquele que dá, recebe sempre mais. Preciso dizer mais alguma coisa? Então assim, ó, pouquinho que a gente faz. Eu sei que muitas vezes a gente não faz esperando nada em troca, que é o certo. Mas não tem dúvida, a benevolência divina não esquece da gente. E vocês viram. Porque ali ela fala de 8 vezes mais, né? Era 8, virou 64, mas não era 8. Quando ela começou, ela tinha 2. De 2 virou 64. Acredite na benevolência divina. Acredite. Mas ao mesmo tempo, nós temos que fazer a nossa parte. Está na hora da gente dividir. Está na hora da gente auxiliar. Muitas vezes as pessoas acham assim: eu não faço porque não tenho dinheiro. Eu não estou doando porque eu não tenho dinheiro. E não é essa a maior das caridades. A maior da caridade muitas vezes é um olhar de carinho, é um sorriso, é escutar. As pessoas não escutam as outras. É calar, né? Não retrucar. É muitas vezes entender que o outro ainda não está no nível que a gente chegou. Não tem ouvido as mesmas coisas que a gente tem ouvido. Vocês entenderam? Que Jesus abençoe a todos. Então, mais uma vez, vamos levar o pensamento a Deus, agradecendo por cada palavra, por cada ensinamento e pedindo que tudo isso possa servir para o nosso melhoramento, para a nossa evolução espiritual. E agradecendo sempre com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora